Naquele fim de semana, Peixe Pequeno tinha acordado antes do galo. Não era a primeira vez, nem ia ser a última. Ele tinha esse costume, desde menino, de abrir o olho quando ainda estava tudo escuro e o silêncio pesava diferente do silêncio de dia. Silêncio de madrugada tem textura. Tem aquela umidade que cola na pele, aquele frescor que não dura porque o sol vai aparecer e levar embora. Peixe Pequeno gostava desse momento. Era o único momento em que o mundo parecia pertencer a ele. Ele se levantou sem fazer barulho. A cama rangia se a pessoa se mexia rápido. Então ele aprendeu a sair devagar. Primeiro um pé no chão de cimento frio, depois o outro. Depois ficava parado por um segundo, só para ter certeza que ninguém tinha acordado. A filha mais nova dormia no quarto do lado. A tosse dela tinha diminuído de noite, o que era bom, mas ele sabia que ia voltar com o calor do dia. Sempre voltava. Ele precisava do remédio. E o remédio custava dinheiro que ele ainda não tinha. Foi na cozinha que ele tomou o primeiro café do dia. Preto, sem açúcar, fervido no fogão a lenha que ele acendia no automático, já na escuridão, sem precisar de luz para nada. A lenha estava seca e pegou fácil. A chama iluminou o rosto dele por um segundo e depois foi virando brasa. Ele ficou ali de pé, esperando o café ferver, olhando pela janela sem vidro. Só a moldura de madeira e uma cortina de pano que balançava com o vento da madrugada. Lá fora, os sapos ainda cantavam. Isso significava que faltavam pelo menos 2 horas para o amanhecer. Ele tomou o café e foi pegar o equipamento. A rede estava dobrada no canto do quintal, embaixo de uma lona preta que ele amarrava com um pedaço de arame. Ele desapertou o arame devagar, dobrou a lona com cuidado e começou a carregar tudo para a beira do rio. Fez isso em 2 viagens. A rede num ombro, o isopor vazio no outro. O isopor ainda cheirava levemente a peixe da última vez. Aquele cheiro que não sai nunca totalmente, que fica impregnado no plástico e te lembra de tudo que já passou por ali. O rio ficava a uns 15 minutos de caminhada a pé. Ele conhecia o caminho no escuro. Sabia onde a terra ficava mole depois da chuva. Sabia onde tinha uma raiz atravessada que podia travar o pé. Sabia onde o mato fechava de um lado e o cheiro mudava porque havia um brejo ali dentro. Ele ia devagar, mas seguro. Nunca tinha tropeçado nesse caminho. Depois de tantos anos, o caminho já estava dentro dele. Quando chegou na beira do rio, o céu estava começando a clarear lá no horizonte. Não muito, só aquela linha roxa bem fininha no fim do mundo, que podia ser confundida com qualquer coisa se a pessoa não soubesse o que estava olhando. Ele sabia. Significava que tinha umas 2 horas de escuridão ainda antes do sol aparecer de verdade. Tempo suficiente. Ele colocou o isopor numa parte mais alta da margem, longe da lama, e foi empurrar a canoa que estava amarrada num tronco submerso. A canoa era velha, mas boa. Ele mesmo tinha calafetado ela 3 vezes, enchendo as fendas com estopa e graxa de carro velho que um vizinho tinha dado. Ela não afundava, não emborcava fácil e era leve o suficiente para ele empurrar sozinho. O madeiramento já estava pedindo atenção de novo. Tinha um ponto perto da proa que ele sentia ceder um pouco quando pisava com força. Precisava consertar logo, mas não hoje. Hoje era dia de pescar. Ele remou para longe da margem sem pressa. O barulho do remo entrando na água era o único som além dos sapos e dos grilos. A água estava escura e quieta. Às vezes alguma coisa saltava lá no meio do rio, provavelmente um peixe atrás de inseto, e o barulho ecoava por um segundo e sumia. Peixe Pequeno remou até chegar no ponto que ele sabia ser bom. Não tinha nenhuma marca visível, nenhuma referência que qualquer outra pessoa conseguiria identificar. Era uma questão de distância e ângulo com a margem, de profundidade que ele sentia pelo jeito que o remo entrava, de algo que estava na memória do corpo e não precisava de explicação. Ele jogou a rede. Depois ficou esperando. Essa era a parte que a maioria das pessoas não entendia sobre pescar. Não era a parte de pegar o peixe.
Era a parte de esperar. Ele ficava ali na canoa, o remo atravessado nos joelhos, e ficava parado. O tempo passava diferente no meio do rio. Não era lento, não era rápido. Era como se o tempo parasse de ter tamanho, como se o minuto e a hora virassem a mesma coisa. Ele não pensava em nada específico nesses momentos. Às vezes vinha a imagem da filha dormindo, às vezes a conta do armazém. Mas essas coisas vinham e iam, não ficavam. O que ficava era o rio ao redor, e o silêncio que não era bem silêncio. Quando ele içou a rede pela primeira vez, já estava clareando mais. O céu tinha passado do roxo para o cinza, e no leste tinha aquele laranja que ainda estava embaixo do horizonte, mas já mandava luz para cima. Ele viu os peixes na rede antes de qualquer outra coisa. Sentiu o peso. Era pesado. Peixe pequeno não era homem de expressão. Mas quando ele içou aquela rede e viu a quantidade de peixe ali dentro, ele ficou parado por um momento. Tucunaré grande, gordo, de escama firme. Surubim de tamanho razoável, 2 deles. Curimatã. Uma quantidade de curimatã que ele não via em rede nenhuma fazia tempo. Tudo limpo, tudo sadio, sem ferida, sem marca de doença. O tipo de peixe que a gente sonha quando está dormindo mal por causa de conta atrasada. Ele descarregou tudo no isopor com cuidado. Cada peixe que ia para o isopor, ele olhava por um segundo antes de soltar. Não era admiração exatamente, era reconhecimento. Como se ele quisesse registrar cada um na memória antes de seguir em frente. Depois que terminou, fechou a tampa e ficou olhando para o rio por um momento. A água estava começando a ganhar cor com o dia. Tinha um azul muito escuro no meio, quase preto ainda, e nas margens onde era mais raso, ela ficava mais clara, com um reflexo da vegetação que estava ficando verde com a luz. Ele remou de volta para a margem. O caminho de volta para casa foi diferente. O isopor pesava mais. Isso era bom, mas isopor pesado cansa o ombro de um jeito diferente de isopor vazio. Ele parou uma vez no meio do caminho, colocou no chão, descansou. O sol ainda não tinha aparecido, mas a luz já era suficiente para ele enxergar tudo. Os pés no barro endurecido da trilha, a lona dobrada que ele tinha deixado pendurada num galho, os sapos que tinham parado de cantar e os pássaros que ainda não tinham começado de verdade. Em casa, ele colocou o isopor no quintal e foi acordar a filha mais velha para tomar conta da mais nova enquanto ele ia para a feira. A mais velha era de poucas palavras também, herança dele, e levantou sem reclamar. Ele não explicou muito. Só disse que precisava sair. O caminhão do atravessador não apareceu. Isso era o problema. O combinado era que o cara passava antes das 6, pegava o peixe e pagava na hora. Peixe Pequeno tinha feito esse acordo na semana passada, numa conversa curta, sem papel, sem testemunha. Palavra de atravessador do interior é assim. Às vezes vale, às vezes não vale nada. Ele esperou até quase 7 horas. Ficou no quintal olhando para a rua. Nenhum caminhão apareceu. O problema era o peixe. Peixe não espera. Com o sol subindo, o isopor ia perdendo a batalha contra o calor cada vez mais rápido. O gelo que ele tinha colocado ali dentro, pouco, porque gelo custa dinheiro, já estava derretendo. Se ele não vendesse aquele peixe antes do meio-dia, ia começar a perder qualidade. Depois das 2 da tarde, seria tarde demais. O peixe não estaria podre, mas estaria no limite, e comprador experiente percebe isso num segundo. Preço cai pela metade quando o peixe está no limite. Ele pegou a bicicleta. Pedalar com o isopor na garupa era uma arte que ele tinha desenvolvido ao longo de anos. Amarrou com um pedaço de corda velha, 2 voltas em cima e uma embaixo. Ajeitou o peso para não ficar torto. A bicicleta reclama quando o peso está mal distribuído. O guidão puxa para um lado. Ele corrigiu até ficar certo. E foi. A feira ficava a uns 20 minutos de bicicleta pela estrada de barro que depois emendava no asfalto. No barro, ele ia devagar, com cuidado nas pedras e nos buracos. No asfalto ele pegava ritmo, mas mesmo assim não ia rápido porque o isopor era pesado e a bicicleta era velha.
O sol já estava subindo. Ele sentia na nuca. Chegou na feira quando o movimento ainda estava no começo, mas os espaços bons já tinham dono. Era assim toda semana. Quem chegava cedo ocupava as bancas perto da entrada, onde passava mais gente. Quem chegava depois ficava no fundo, onde o movimento era menor e as chances de vender tudo diminuíam bastante. Ele desceu da bicicleta e ficou parado por um momento, olhando para a feira. O cheiro era característico, uma mistura de gelo, escama, frango vivo, tempero, suor de gente. Os vendedores estavam arrumando as bancas, conversando entre si, gritando ofertas para as primeiras pessoas que passavam. Tinha um barulho constante que não vinha de nenhum lugar específico, mas estava em todo lugar ao mesmo tempo. Foi aí que ele viu o seu Valdir. Valdir estava do lado da banca dele, de camisa limpa e chapéu de palha novo, conversando com um ajudante que carregava uma caixa de isopor maior do que a de Peixe Pequeno. O homem era gordo, de barriga que empurrava a camisa para fora da calça, e tinha aquele jeito de ficar de pé que parece que a pessoa está sempre esperando alguma coisa. Os olhos na rua, atentos, sem parecer que estão prestando atenção em nada. Mas Valdir viu o isopor de Peixe Pequeno antes de Peixe Pequeno chegar perto. Era assim com esse tipo de homem. Eles não olham diretamente para as coisas que querem, mas não perdem nada. Peixe Pequeno viu o olho de Valdir passar rápido pelo isopor dele e depois voltar para a conversa com o ajudante. Aquele olhar de fração de segundo foi suficiente. Valdir tinha registrado o tamanho do isopor, o peso aparente, a condição do plástico. Tinha calculado alguma coisa. Peixe Pequeno sentiu isso sem saber explicar como. Quando Peixe Pequeno parou perto da banca, Valdir terminou a frase com o ajudante e se virou sem pressa. Peixe Pequeno, não esperava te ver aqui hoje. Peixe Pequeno não respondeu, só ficou parado. O caminhão não foi lá? Valdir perguntou como se soubesse a resposta. Não foi, ele disse. Valdir fez aquela cara de quem lamenta, mas não lamenta de verdade. Esse pessoal não tem palavra não. Balançou a cabeça. Deixa eu ver o que você trouxe. Peixe Pequeno abriu o isopor. Valdir se inclinou para olhar. Não ficou curvado muito tempo, só o suficiente. Apalpou um tucunaré com 2 dedos, não a barriga, o lado, onde a carne é mais firme quando está fresco. Segurou um surubim pela cabeça e levantou levemente, como se estivesse pesando na mão. Depois cheirou. Não o peixe todo, só ficou de pé e respirou devagar pelo nariz, como se o cheiro do isopor inteiro fosse informação suficiente. Ficou quieto. Esse silêncio demorou uns 5 segundos. 5 segundos parecem pouco, mas quando a pessoa está esperando por uma oferta, eles parecem muito mais. Peixe Pequeno ficou parado. Não mexeu, não falou, não olhou para o lado. Ficou olhando para Valdir. Quando Valdir falou o preço, Peixe Pequeno sentiu no estômago primeiro. Era quase a metade do valor real. Não era a metade do que ele esperava ganhar de lucro. Era a metade do valor justo de mercado. Do preço que qualquer pessoa com olho aberto e dinheiro no bolso pagaria por aquele peixe sem pestanejar. Era um número que não fazia sentido se a pessoa ficasse calculando, mas fazia todo sentido se a pessoa entendia o que Valdir sabia que Peixe Pequeno estava enfrentando naquele momento. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Peixe Pequeno olhou para o isopor. Depois olhou para a feira. A movimentação tinha aumentado um pouco. Mais pessoas chegando, mais vozes, mais barulho de caixote sendo arrastado. Uma mulher passou perto carregando uma sacola de feira nas 2 mãos. Olhou para o isopor sem parar. Um menino correu pelo corredor e quase bateu num cavalete de metal que ficava no canto. Ele sabia que era tarde demais para montar banca própria. Os espaços estavam ocupados. Ele não tinha balança. A dele tinha quebrado 2 meses atrás e ele não tinha conseguido consertar ainda. Não tinha troco separado. Não tinha o costume de ficar ali o dia todo chamando o cliente, conversando com um desconhecido, explicando o peixe que a pessoa estava olhando. Isso era uma habilidade que ele não tinha. Ele pescava.
Não vendia. E havia o peixe. Ele fechou a tampa do isopor e ficou olhando para ela. O gelo que estava ali dentro estava derretendo mais rápido do que ele queria. Com o sol que estava fazendo e o calor do corredor coberto, que não era coberto de verdade, só tinha uma lona plástica por cima que retinha o calor em vez de bloquear, o isopor ia manter o peixe em condição boa por mais umas 2 horas. Talvez 3, se ele tivesse sorte. Depois disso, ia começar a diferença. Não seria peixe estragado, mas seria peixe no limite. E comprador que entende, percebe isso no olho, no cheiro, na textura da escama quando passa o dedo. E havia a filha. Havia o remédio que ela precisava e que ele não tinha comprado ainda, porque não tinha o dinheiro necessário. Havia a conta no armazém que o seu Benedito tinha anotado sem reclamar, mas que Peixe Pequeno sentia pesando toda vez que entrava lá para pegar mantimento. Havia a canoa com o ponto podre perto da proa que precisava ser calafetado antes que piorasse e virasse problema sério. Cada uma dessas coisas sozinha seria gerenciável. As 3 juntas, ao mesmo tempo, com o peixe no isopor derretendo, eram uma parede. Ele ficou ali parado por mais tempo do que devia. Alguns feirantes passaram. Um deles, um homem que ele conhecia de vista, mas não sabia o nome, cumprimentou com a cabeça e seguiu. Uma mulher mais velha parou e perguntou quanto era o surubim. Peixe Pequeno abriu a boca, mas não saiu nada por 1 segundo. E quando saiu foi um número que ele disse sem pensar direito. Um número que estava no meio entre o preço justo e a oferta de Valdir. A mulher fez uma cara, disse que estava caro e foi embora. Ele ficou olhando ela ir. Valdir estava do lado, não disse nada, não pressionou. Esse era o método dele, fazer a oferta, deixar o tempo trabalhar e esperar. Ele sabia que o tempo estava do lado dele, sempre estava. Peixe Pequeno pensou na noite anterior, na rede pesada saindo da água escura, no barulho da água escorrendo pelos fios da rede, no peso no ombro quando ele carregou tudo de volta para a margem. Na madrugada inteira que ele tinha ficado acordado no rio, enquanto a cidade dormia. No café sem açúcar que ele tinha tomado no escuro antes de sair, com a chama da lenha iluminando a cozinha vazia. Pensou na filha tossindo. Pensou no barulho seco daquela tosse que às vezes acordava de noite e ficava ecoando pelo corredor de madeira. O cheiro mudou. Foi sutil. A maioria das pessoas não teria percebido. Mas Peixe Pequeno tinha passado a vida inteira no rio, inteira em cima de peixe, e o nariz dele registrava coisas que o cérebro ainda estava processando. Era aquele cheiro de frescor que começa a ceder. Não é cheiro ruim ainda, é a ausência do cheiro bom. Uma mudança mínima, quase imperceptível, que significava que a janela estava se fechando. Ele olhou para Valdir. Valdir estava esperando. Do mesmo jeito que no começo, olhos ligeiramente desviados, postura relaxada, como se não tivesse pressa nenhuma, mas estava esperando. Peixe Pequeno empurrou o isopor na direção do outro sem dizer nada. Valdir se moveu devagar. Abriu o isopor de novo, dessa vez com mais detalhe, com mais cuidado, como quem já está recebendo o que é seu e pode dar trabalho mais fino. Contou os peixes mentalmente. Depois foi no bolso da camisa, tirou um maço de cédulas dobrado e começou a contar. Devagar. Como sempre fazia. A lentidão fazia parte também. Dava para a pessoa ficar olhando o dinheiro e sentir que estava recebendo mais do que estava. As cédulas foram entregues. Peixe Pequeno guardou no bolso da calça sem contar. Ele já sabia quanto era. Tinha ouvido o número e tinha calculado. Sabia exatamente quanto ia pagar de remédio, quanto ia abater da conta do armazém, quanto ia sobrar, ou não sobrar. Pegou o isopor vazio, virou, foi embora. O corredor da feira ficou para trás. O barulho foi diminuindo à medida que ele se afastava. Primeiro as vozes, depois o barulho dos caixotes, depois o cheiro mais forte de gelo e escama. Quando chegou na bicicleta, amarrada num poste de madeira na entrada da feira, ele ficou parado por um momento.
Colocou o isopor vazio no chão. Olhou para as próprias mãos. Eram mãos de quem trabalha no rio. Tinham marcas que não saem mais. Linhas escuras nos sulcos das palmas. Calos nos dedos que a pele grossa não deixa ver, mas que a pessoa sente quando aperta. Eram mãos experientes. Mãos que sabiam fazer coisas que a maioria das pessoas não saberia. Que sabiam atar nó em rede no escuro, que sabiam sentir a corrente do rio pelo cabo do remo, que sabiam quando o peixe estava passando embaixo da canoa antes de qualquer sinal visível. Mãos que tinham trabalhado a noite inteira por um valor que um outro homem, em meia hora de conversa pausada, tinha decidido que valia a metade. Ele pegou a bicicleta. O caminho de volta foi mais longo do que o de ida, mas era a mesma estrada. No asfalto ele pedalou em ritmo constante. No barro ele foi mais devagar. O sol estava pleno agora. Não era mais aquele sol de manhã cedo que aquece sem queimar. Era o sol de quase meio-dia, duro, que não perdoa. Em casa, ele comprou o remédio no caminho. A farmácia ficava antes de chegar na rua dele, e ele parou, encostou a bicicleta no poste, entrou. A mulher da farmácia conhecia ele e conhecia a filha. Ela tinha indicado o remédio quando a tosse começou. Ele pagou sem pechinchar. Não era hábito dele pechinchar onde não cabia. Quando chegou em casa, a filha mais nova estava sentada no degrau da porta, olhando para a rua. Quando viu o pai, ela não falou nada, só olhou. Ele tirou o remédio do bolso e deu para ela. A menina olhou para o pacote por um segundo. Depois olhou para o pai. Ele já tinha entrado para dentro. A tarde foi quieta. Ele calafetou um pouco a canoa. Não o suficiente, mas o suficiente por enquanto. Comeu o que tinha em casa. A filha mais velha fez uma coisa simples com o que havia. Eles comeram sem falar muito. Nunca falavam muito na hora da comida. À noite, quando o calor do dia tinha passado e o vento da noite começava a chegar pelo vão da janela, Peixe Pequeno ficou sentado no degrau da porta. O mesmo degrau onde a filha tinha sentado de tarde. Ficou olhando para a rua que estava vazia, para o escuro entre as casas, para o céu que estava começando a mostrar as primeiras estrelas. Ele não estava com raiva. Nunca foi de raiva. Era outra coisa. Uma coisa que não tinha nome muito claro, que ficava no peito sem pedir licença e sem se anunciar. Era o tipo de coisa que as pessoas do interior carregam há gerações e que não vai embora com um desabafo ou com uma briga. Fica ali, quieta, como sedimento no fundo do rio. Ninguém vê, mas está lá. Ele ficou sentado até a filha mais nova aparecer na porta e dizer que ia dormir. Ele disse boa noite sem se virar. Ouviu os passos dela indo para o quarto. Ouviu o barulho da cama. Ouviu o silêncio que veio depois. Lá fora, os sapos começaram a cantar de novo. Ele ficou parado ouvindo. Amanhã ia pescar de novo. Não porque tinha escolha, mas porque o rio estava lá. Porque a rede estava dobrada no quintal. Porque acordar antes do galo e ir para a água quando o mundo ainda dormia era a única coisa que parecia pertencer completamente a ele, sem atravessador, sem balança, sem preço decidido por outro. No rio, entre a canoa e a madrugada, ninguém tinha vantagem sobre ninguém. Era só ele e o que o rio dava, e o rio às vezes dava muito. O problema era o que acontecia com isso depois que saía da água. Essa era a questão que ficou no ar da varanda naquela noite. Sem resposta, sem destino. Peixe Pequeno não a formulou assim. Não ficou pensando em palavras. Mas o peso dela estava lá, reconhecível, familiar como o cheiro de peixe no isopor velho. Aquele que não sai nunca totalmente, que fica impregnado no plástico e te lembra de tudo que já passou por ali, de todas as madrugadas, de todas as redes, de todo o trabalho que um dia valeu o que devia valer, e de tantos outros dias em que não valeu. Os sapos cantavam. O vento mexia na cortina da janela. Peixe Pequeno ficou parado mais um tempo e depois entrou para dentro.